Bonjour! Esse vídeo eu vou falar coisas que você não quer ouvir, mas que vai ser para o seu bem, para a sua evolução do francês, ok? Na aula de hoje a gente vai aprender a diferença entre il y a, pendant, dans e depuis. Os alunos confundem muito isso, depuis e puis, né? Principalmente esses dois. A primeira coisa que você precisa saber é que você não vai gravar esses conteúdos se você não estudar, se você não fizer exercícios, se você não usar na hora de falar, se você não usar na hora de escrever. Todos os vídeos eu tô falando isso, né? Se você observar bem, a maior parte dos vídeos eu tô falando sobre prática. Bom, então funciona assim. Il y a você vai usar para falar de um momento no passado. Eu tô aqui com a minha Grammaire Progressiva, vocês sabem que eu sou super fã desse livro, gosto muito. E ó, ele tá bem velhinho, tá saindo a capa, mas ó, todos os exercícios feitos, todos os exercícios feitos. Eu fiz isso com a Debutant, fiz isso com a Intermédiaire e fiz isso com a Avancée. Porque eu sou professora, eu tenho que dominar os assuntos, né? Mas você, como aluno, tem alguns conteúdos que você vai ser obrigado, se você quiser falar francês bem, e outros que você pode pular. Eu não, eu tive que ver tudo por conta da minha profissão. Mas esse assunto é um dos que você tem que ver como obrigatório. Então, sinto lhe informar, você vai ter que fazer exercícios para praticar esse trem aqui, ok? Vai ter que fazer exercício para praticar isso. Então, il y a é um momento no passado. Então, olha o exemplo que a nossa Grammaire colocou. E esse livro você encontra super fácil na internet, tá? Então, procura aí que você vai achar. J'ai passé le bac il y a 3 ans. Então, isso significa que faz 3 anos que a pessoa passou no bac, que é a prova, o exame, como se fosse Enem, FUVEST da França, ok? Je suis arrivée il y a 10 jours. Eu cheguei há 10 dias, ok? Então, um momento no passado. Só cuidado para não associar sempre como a, porque às vezes pode ser outra tradução, tá? É o momento no passado. Por isso que é bom você ler em francês, ver outros exemplos. Bom, aí a gente tem pendant. Pendant é o mais fácil de identificar, porque é uma duração limitada ali naquele momento, uma duração por um tempo, durante, a gente diria, né, em português. Olha aqui o exemplo da Grammaire Progressiva. J'ai été secrétaire pendant 6 jours. Eu fui secretária durante 10 dias. J'ai dormi pendant 4 heures. Eu dormi durante 4 horas, né? Nossa, eu dormi durante 4 horas, pendant, ok? Então, uma duração ali, de tal horário a tal horário. Duração. Dans é o mais fácil de identificar porque é no futuro. Dans 3 jours, je serai à Paris. Em 3 dias eu estarei em Paris. O exemplo da grammaire. Je partirai dans 3 semaines. Je partirai dans 3 semaines. Eu partirei daqui 3 semanas. Je passerai la licence dans 6 mois. Eu passarei para a licença médica, hospitalar, em 6 meses, né? Daqui 6 meses. Pode ser também aposentadoria, tá? Então, os dois são válidos. Aí a gente tem também, para finalizar, o depuis. Depuis, anota aí no seu caderno, no seu bloco de notas. Significa desde. Ai, prof, mas parece depois. Parece, mas não é. Significa desde, desde. Tá, então como é que eu falo depois? Puis, ensuite, après. Você tem outras opções para falar depois. Mas depuis, em português, desde. Para que ele funciona? Para você falar de uma duração que continua, que perdura até hoje. Je suis professeur depuis 2010. Foi 2010? Foi. 2009? Enfim. Je travaille depuis 8 heures. Eu estou trabalhando aqui desde as 8, ok? Então, exemplos. Vamos recapitular, ó. Depuis significa desde, uma duração que continua até hoje. Je suis professeur depuis 1995, o livro dá esse exemplo.
Je travaille depuis 8 heures. Pendant, duração que termina ilimitada. Eu dormi durante 4 horas, né, então teve um começo e teve um fim. Il y a algum momento do passado, eu passei no bac faz 3 anos, eu cheguei tem 10 dias, há de tá vendo como eu falei para não traduzir como há? Porque às vezes a gente pode traduzir como tem 10 dias que eu cheguei. Eu cheguei há 10 dias. Então depende do jeito que a pessoa fala. Uma pessoa de São Paulo fala diferente de uma pessoa do Rio, que fala diferente de uma pessoa de Minas, que fala, entendeu? Então não dá para deixar a tradução 100%, mas que você entenda que é um momento do passado. Dans, no futuro. Je partirai dans 3 semaines. Je vais voyager dans 2 mois. Vou viajar daqui 3 meses. Em 3 meses. Enfim, aí depende do que você preferir para traduzir, ok? E aí uma coisinha bobinha, mas que faz diferença é o an. O an a gente usa, por exemplo, para meses. En avril, en octobre, en novembre. E também curte quantité de temps utilisé. Uma curta quantidade de tempo utilizado. Então, j'ai fait le voyage en 8 heures. Eu fiz a viagem em 8 horas, que é a mesma coisa que a gente usa em português. J'ai tout fini en 3 heures, en 3 jours. Eu acabei tudo em 3 dias. Então, esse daqui é o capítulo 50 da gramática progressiva. Se não ficou claro, você faz a lição, tenta aplicar, tenta usar, mas é complicado, né? Porque para o professor, como a gente vê isso muito, tá tudo ali, tá muito evidente. E eu sei que quem vê a primeira vez fica, meu Deus! Então, pratique, use, pratique, ok? Para escrever, para falar, para tudo, d'accord? Espero ter ajudado. Deixa nos comentários o que você achou. Bisous!